Aí eu recebo, através de um contato do Boca Raton, um produtor americano que procurava uma pessoa que pudesse trabalhar com a NFL em português. Eu sempre gostei de futebol americano. Eu tive durante muito tempo um podcast de futebol americano, chamava Playbook. Mas podcast é moda antiga, tava falando pro Beto. Só som, Sim. Só áudio. Moda antiga. Quando eu chego para conhecer, para falar com esse cara no telefone, Jim Rodrigues, ele fala, ó, eu tô procurando um cara brasileiro para trabalhar com a NFL. Você tem interesse? Eu tenho muito interesse. Mas você entende do esporte? Eu falei, cara, entendo. Tem um podcast, mandei o link pro cara. Tá bom. Então me manda uma narração. Que porra, narração? Aí eu tremi na base. Aqueles 5 segundos que eu travei, que eu falei, e agora? Nunca narrei. Aí eu brinco, já contei essa história, que eu falei uma verdade e uma mentirinha. A verdade foi, falei, cara, eu nunca narrei. A mentirinha foi, mas eu sempre quis ser narrador. Eu nunca quis ser narrador. Eu achava aquilo impossível, eu achava uma coisa, eu trabalhei com grandes narradores, eu achava aquilo uma coisa, meu Deus. Como assim, é que vai decorar o nome dessa galera toda? Como repórter de rádio, a gente brincava às vezes. Você tinha o jogo comando, tem, né? Isso em rádio acontece muito. Tem o jogo comando. Eu tava no posto. Então eu fazia muito, eu comecei muito como setorista do Santos. Então eu tava na Vila Belmiro, o jogo principal era Corinthians e São Paulo, eu na Vila Belmiro. O que é o posto? Girando o placar, aqui no Morumbi, Corinthians 0, São Paulo 0, Vila Belmiro. Aí eu, Vila Belmiro, aqui, Santos 1, não sei o que, não sei o que. Esse era o posto. Daqui a pouco, pênalti. Pênalti pra quem, Conrado? Pênalti pro Santos. Então narra aí. Esse era o máximo que eu narrava. Era uma brincadeira. Partiu fulano, gol! Aí a plástica da Rádio Globo maravilhosa. Entrava a trilha. Que felicidade! Cara, mas isso era o máximo que eu tinha narrado na minha vida inteira. Só que, velho, quando o cara da NFL me falou a grana, basicamente era... Do que você ganhava, você falou, tô rico. Um jogo era a minha semana, velho. Cara, e eu queria entrar na NFL. Eu falei pro cara, falei que eu não narrava. Ele falou, então vem aqui no domingo, vai ter um jogo, eu acho que era Lions e Packers, eu tenho anotado, todos os jogos que eu narro eu tenho todos anotados. Cara. Só que eu fui lá achando, primeiro, que era um teste, que eu não ia pro ar, e segundo, que eu ia ter um comentarista. Como assim, né? Vou ter um comentarista. Quando eu cheguei, tipo, o jogo era 1 da tarde, eu cheguei lá às 10, aquela coisa, primeiro jogo e tal. Fazer aquela média. Antes disso, pô, eu tive um anjo na minha vida, que é um amigo, que foi o maior narrador, ainda é o maior narrador de NFL que o Brasil já teve, que é o Everaldo Marques, que hoje tá na Globo. E eu liguei pra ele, falei, ele é minha referência. Falei, EV, cara, aconteceu isso e isso, cara, eu vou narrar NFL, eu nunca narrei NFL. Ele falou, calma, fica tranquilo, você vai conseguir. Falei, EV, mas eu nunca narrei. Ele falou, Conrado, calma. Aí ele começou a me, didaticamente, a dinâmica do jogo do futebol americano, ela dura 15 segundos. A ação, diferente do nosso futebol, que é bola vai, bola vem, para lá, cruzou, que é uma, né? A NFL, um snap, que é uma jogada, dura no máximo 15 segundos. Então ele falou, narração mesmo é pouco. O que você tem que se armar, nunca vou esquecer do conselho, é o entre atos. Então você tem que estar muito bem informado. Você pesquisa aqui. O cara me deu o caminho todo. Das pedras. Todo. Porque é ali que você tem... E aí ele falou, Conrado, você é de rádio, você trabalhou em rádio sua vida inteira, você vai fazer, cara. Porque a gente em rádio, a gente improvisa muito. Você fala muito, né? E fui e fiz. Só que aí cheguei lá, falei pro cara, tá, quem é o comentarista? Não tem comentarista, é só você. Porra, como assim? Eu vou ficar 3 horas, um jogo de NFL pode durar até 4 horas. Domingo agora eu narrei Dolphins e Bills. O jogo durou 4 horas e 15. Mas dessa vez está com comentarista. Ou agora eu te esqueci, a minha ESPN é outro nível, né? Nós vamos querer saber. 2 comentaristas. Eu tinha comentarista técnico e a comentarista de arbitragem. Genial. Gianni. Só que foi uma baita escola, porque daí, velho, sou eu e eu. Ali, pá, muitos breaks. A NFL tem muita parada, então eu sei que foi a maior experiência da minha vida. Eu chorei, eu tremia. Não contei pra ninguém no Brasil, que eu falei, cara, se for uma vergonha, não vou nem contar pra ninguém ver, né? Mas terminou o jogo, eu falei, porra, gostei. Esse mesmo produtor vira pra mim e fala assim, ó, terça-feira eu te ligo pra ver se os caras gostaram. Se os caras gostarem, você volta. Tá bom.
Ou seja, o meu teste foi valendo. Na terça, esse cara me liga e fala, cara, eles gostaram. Eles vão mandar um e-mail com alguns erros que eles viram. Foi o melhor feedback que eu tive na minha vida, porque no Brasil é difícil que a gente dá feedback verdadeiro. Ó, você foi mal aqui. Você foi bem aqui. No Brasil, geralmente, tá tudo bem e tal. Então, eu vivo hoje buscando bons feedbacks. Porque foi o melhor que eu tive. O cara falou, cara, ó, no terceiro período você falou que isso era uma falta sim, a NFL tem tantas regras, né? E ele falou, mas eles gostaram e pediram a única coisa que você tem que se comprometer agora a 9 domingos, tá aqui. Você pode? Comecei a fazer conta. 9 domingos, vezes. Porra, claro que eu tô aqui. E assim eu comecei a narrar, cara. E aí eu me descobri. O segundo jogo já foi melhor, o terceiro já foi melhor, o quarto já foi melhor. No quinto eu já voltava pra casa falando assim, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Isso com 40 anos de idade. Que loucura, Eu hein? me descobri. E nesses 5 primeiros jogos, sem ter o comentarista? Não tive nenhum. Né? Nesse primeiro ano inteiro de NFL. Era só você? Só eu. Porque era um esquema pro aplicativo, pro NFL Game Pass. Então eu fazia um papel, isso me deu muita cancha. Sim. Porque eu era narrador. Eu não ficava fazendo aquela coisa que até alguém brincava, falava assim, né? Vamos supor, vou narrar. Olha lá, não sei o que, não sei o que. E aí, Conrado? Olha, Conrado, eu acho que não sei o que. Mas e aí? Eu não ficava discutindo comigo mesmo. Porque não tem como ele saber quem que tá falando, né? Não, eu levava uma coisa mais papo, mais conversado. Narrava e dizia, ó, está acontecendo isso. Mas eu nunca ousei entrar em opinião, porque eu acho que eu não tenho capacidade para ser comentarista de NFL. Acho que tem muita gente boa para isso. Então eu me fixava em narrar o que eu estava vendo e contar história, estatística. Ó, se esse cara fizer isso, ele vai alcançar tanta coisa e tal. E acho que encontrei uma forma ali de fazer. Da NFL veio o futebol, veio o DAZN, depois a Libertadores, depois narrar em rádio, na nossa rádio, e a volta para a ESPN, que foi a maior surpresa da minha vida agora em 2022, que eu tô assim, eu ainda não acredito que eu voltei para a ESPN como narrador, porque é uma coisa assim maravilhosa. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu abri minha escala, eu vi que eu tenho 2 jogos de campeonato italiano para narrar no final de semana, vou narrar na ESPN 2 jogos de campeonato italiano, sabe? Eu tô assim, que nem criança com um brinquedo novo. Cara, não...